Bem, vamos continuar a nossa saga aqui, agora com a ajuda do Pedro. O que que a gente vai ver? A gente vai ver mais uma empresa esquisita, tá? É essa daqui da Translogaritmo. E quem que vai ser o dono dessa empresa? Temos que ter um dono para essa empresa. Não, pode ser você mesmo, Pedro. Você vai ser o Tá, dono da beleza. empresa, tá? Da Uhum. Translogaritmo. E qual que é? Olha, o Pedro, ele descobriu uma mágica também. Não é tão mágico igual ao do Gessé. Isso daqui também não tem muito como explicar isso de forma física, porque não existe isso no mundo físico, tá? Mas o Pedro tem uma empresa mágica. A empresa mágica do Pedro, ela funciona assim. Ele vai fazer a entrega em São Paulo, certo? Ou no lugar que ele for fazer. Ele, ele tem um custo para dar o primeiro passo. Então ele dá o primeiro passo com aquele custo. Mas para dar 1 quilômetro, ele tem um custo. Mas para ele andar os próximos 2 quilômetros, para ele andar os próximos 2 quilômetros, ele tem o mesmo custo de andar o primeiro quilômetro. Depois, para andar 4 quilômetros, é o mesmo custo de andar 2 quilômetros. Depois, para andar 8 quilômetros, é o mesmo custo de andar 4 quilômetros. Então, basicamente, na empresa do Pedro, é assim. Ele começa andando 1 quilômetro, sei lá, ele gasta um dia, vamos imaginar que seja tempo. Ele gasta um dia para andar 1 quilômetro, depois ele anda 2 quilômetros em um dia, depois ele anda 4 quilômetros em um dia, depois ele anda 8 quilômetros em um dia e aí vai. Certo? Vai em 16 quilômetros, 32. Essa que é a grande mágica que o Pedro descobriu, que ninguém consegue combater, ninguém consegue competir com ele. Certo? Tudo bem, Pedro? Entendeu como é que funciona a sua empresa? Sim, Se você descobrir como é que faz isso, excelente. se você descobrir como é que faz É, isso, fala que aí ia ser excelente, hein? eu não paro, a gente não termina nem a disciplina. Eu paro a disciplina no meio, coloco, sei lá, aprovo todo mundo, contrato todo mundo. E vamos Ah, fazer a empresa. vamos lá, e vamos viver com essa empresa aí, tá bom? Tudo bem. A pergunta que eu faço é a seguinte: dado N, como é que o Pedro calcula o valor para ele? Vamos imaginar que o custo para andar 1 quilômetro seja, sei lá, vamos colocar um valor aqui, 50. É 50 vezes o quê? Isso aqui é o que a gente tem que tentar descobrir. 50 vezes o quê? Como é que você sabe qual que é o custo que vai dar para fazer uma entrega a N quilômetros de São Carlos? Você consegue ver? Imagina o seguinte, ó, o primeiro quilômetro é 1, então vai ser, aqui eu estou colocando o quanto eu consegui andar, certo? 1. Depois eu andei 2, depois eu andei 4, depois eu andei 8, depois eu andei 16, depois eu andei 32, depois eu andei 64, depois eu andei 128. E essa aqui é a quantidade de passos que eu dou. Então aqui eu dei 8 passos. Então aqui seria 50 vezes 8 para chegar até esse final aqui que dá 200, dá praticamente São Paulo. Para chegar em São Paulo ele vai com 8, certo? Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, para chegar em São Paulo 250 ele vai com 8. Para chegar em Salvador, ele dá mais um passo e mais um passo. Com 10 ele chega em Salvador. Para chegar, sei lá, no Amapá, 4.000 quilômetros, ele vai dar mais um passo, mais um passo. Vamos imaginar que o negócio é 10.000 quilômetros, vai dar mais um passo e chega. Ele deu aqui, sei lá, mais 13 passos, certo? Tudo bem. Como é que a gente calcula esse número aqui? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma É, sugestão? o número que vai multiplicar por 50, certo? É. Como é que eu Se calculo esse pega, número? se eu fizer o log da última distância na base 2, vai? Vai, cara. É o log da distância na base 2. Opa. Da última distância, no caso, Nem, né? nem O precisa. último passo. Sabe que nem precisa ser a última distância, por quê? Porque calcula qual que é a somatória de uma PG. Somatória de uma PG é também alguma coisa, 2 elevado a alguma coisa menos um, certo? Então, Verdade, verdade. aqui, como é que eu faço, cara? Como é que eu faço subscrito nessa bagaça aqui? Acho que Ctrl, vírgula vai. Ctrl, Subscrito, colocar vírgula, ali embaixo, boa. né? Boa, Ctrl, vírgula. Ctrl, vírgula. Isso.
É isso. Certo? Essa é a sua fórmula. A sua fórmula é log de n na base 2. Por isso que você é o logarítmico, translogaritmo. Certo? E, cara, fantástico. Você dá conta de pegar. Você quer entregar um negócio na Lua? Você consegue, cara. Porque a distância da Terra na Lua, logaritmo da distância da Terra na Lua, vezes 50, dá alguma coisa que cabe no orçamento de qualquer um. Então, logarítmico, a complexidade logarítmica, ela é muito boa. Porque quando você tem a complexidade logarítmica, significa que o teu programa pode crescer muito, ou, desculpa, o seu n pode crescer muito, e ainda assim você vai dar conta de lidar com ele, tá? Aqui nós já podemos até adiantar. Como é que a gente chama esse cara? A gente vai colocar, ele é o O de log n, tá? É desse jeito que a gente usa a notação. O de log n. O 2 some também. O 2 é mais uma constante. Depois a gente vai falar sobre isso, mas ele é mais uma constante. Então, ele é o O de log n. Isso aqui é a complexidade logarítmica. Vamos comparar. Pedro, você não sabe nada sobre o valor de n. Tá? O n pode ser muito pequeno, muito grande e tal. Entre você e o Ivan, que é o nosso concorrente aqui, você contrataria o Ivan ou não? Você é melhor do que o Ivan? Eu me contrataria. Não. Não, não, não. Se você não sabe Mas para n, qualquer, você não sabe para o valor de qualquer n. valor de N. Ah, tá. E o Ivan é melhor. O Ivan é Ah, tá melhor. certo. Por que o Ivan é melhor? Porque o negócio é 2.000. Tá bom. Vai que o cara te contrata para entregar um negócio no final, Na Lua. no final da galáxia, sei lá. Então, nesse caso, é melhor o Ivan, que o Ivan garante que é um valor fixo. E o seu aqui é logaritmo de n e tem multiplicado por uma constante, que eu nem sei que constante que é essa e tal. Mas vamos supor, posso colocar uma constante mais alta. O que eu estou fazendo aqui é dizer o seguinte, só sabendo a classe. Eu não sei as constantes, só sabendo a classe. Eu tiver que escolher entre você, Pedro, e o Ivan, eu escolheria o Ivan, porque eu não sei as constantes. Eu só estou sabendo a classe. Mas se eu tivesse que escolher entre você e, sei lá, e o Enzo, quem que você acha que escolheria? Sem saber as distâncias. Sem saber a distância e sem saber as constantes. Você só sabe que o Enzo é O de n e que você é um O de n de log n. Cara, e Bem, o que o Enzo acha, Enzo? Pô, você é pouco mercadológico, mas eu acho que eu consultaria o Pedro. Tem que contratar o Pedro, né? Não tem o É, que porque fazer, se cara. você resolver entregar em Andrômeda, é verdade, o verdade. dele fica menos pior que o meu. Exatamente. Então, se você não sabe nada sobre o N, não sabe nada sobre as constantes, o Pedro vai ser melhor. Bem, aí não tem nem dúvida entre contratar o Pedro ou o Gustavo. O Gustavo não seria nem louco de tentar. O Gustavo contrataria o Pedro para fazer a entrega. Certo? Tudo bem? Então, na verdade, essa classe que Uhum. apareceu aqui, essa é uma classe também interessante, que é a classe logarítmica, e ela está entre o constante e o linear, e ela é muito boa. Eu vou falar para vocês o seguinte, cara, quando você resolve um problema com complexidade logarítmica, você fez um trabalho muito decente. Normalmente é isso, cara. Normalmente é isso. Se você pega um problema que você conseguiu resolver o problema e conseguiu resolver o problema de forma logarítmica, pode ter certeza que vai ser sucesso, tá? Linear, nem sempre. Logarítmica vai ser sucesso. Tudo bem? Mas aí a gente tem um outro carinha aqui. Nós precisamos de uma outra empresa. Quem foi que colocou esse nome aqui? Foi o Gessé. Gessé, você. A gente você vai contratar mais uma empresa aqui, tá, Gessé? Você é meio ganancioso, tá querendo dominar. Você tá com uma empresa tanto lá da Constante quanto a empresa aqui, que é a Logafin. Logafin. Pelo jeito, você gosta do afim aqui, para poder fazer trocadilhos. A Logafin do Gessé. Eu vou te explicar como é que a tua empresa funciona. A tua empresa funciona igual, parecida com a do Gustavo, tá? Tudo bem? Gessé, tá aí? Beleza, sim. Só que tem um problema, tem uma pegada. Quando você volta para a sede, quando você vai voltar para a sede, você volta usando passos iguais ao do Pedro. Entendeu?
Não, como assim? Você anda 1 quilômetro e volta 1 quilômetro. Tudo bem, Ah, você vai ter que beleza. fazer isso. Você vai. Só que quando você vai voltar, você não volta igual você não volta igual o Gustavo. O Gustavo volta como? O Gustavo volta 1 quilômetro com o mesmo custo que ele gastou para ir, Sim. certo? Mas você, na hora de voltar, você pega, sei lá, um pouco da tecnologia do Pedro e você volta dando passos, dobrando o passo a cada vez. Então vamos supor, você foi lá, foi até o 100. Aí você tem que voltar. Em vez de você voltar 1, 2, 3, 4, dando passinhos e passinhos, você volta 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Cheguei. Beleza? Pega tudo, vai, anda 101. Aí volta. 1, 2, 4, 16, Ah, tá? tá, entendi. 108. Aí 102. 1, 2, 4, 8, 16 e tal. Essa daí é a empresa mais confusa que tem também, né? Porque como é que ela não, por que que ela não usa na ida, o que que ela tá usando na volta, sei lá. Sim. Mas de qualquer forma, você entendeu o que você tem que fazer. Eu quero que você faça uma estimativa para mim, qual que seria a descrição da sua complexidade. Ah, N é o quilômetro que eu ando, seria Exato. aí? Então seria Bem, primeira pergunta, será que teria um n ao quadrado? N log de N? N log de n, exatamente. Teria um quadrado nessa história? Não tem nenhum quadrado Não. nessa história, certo? Não tem nenhum quadrado nessa história. Por que que não tem quadrado? Na verdade, teria que ter um quadrado, sim. Para ser correto, eu teria que andar o quilômetro lá na frente, voltar com o log, voltar de novo com o log onde eu estava e dar mais 1 quilômetro. Volta com o log, vai com o log e anda mais Ah, um é quilômetro. verdade. Volta com o log, senão daria quadrado do mesmo jeito, tá? Então, desculpa. A descrição correta essa sua empresa tá furada de qualquer jeito, mas tudo bem. A descrição correta é: você vai, anda 1 quilômetro, volta com o logarítmico, carrega, Teletransporte. recarrega, vai com o logaritmo de novo e anda mais 1 quilômetro. Volta com o logaritmo, vai com o logaritmo, anda mais 1 quilômetro. Volta com o logaritmo, vai com o logaritmo, anda mais 1 quilômetro. Então, essa que é a descrição correta. E só nesse caso você vai ser um n log n, que é um log linear, tá? Vamos tentar comparar. Agora nós vamos comparar você com o... Vamos fazer você com o Gustavo. Entre você e o Gustavo. Você é n log n e o Gustavo é quadrático. Entre você e o Gustavo, qual que seria melhor se eu não sei nada sobre o n, não sei nada sobre as constantes? Pra mim ou pra... Você perguntou pra mim? Pode ser, pode responder. Ou o Gustavo, se quiser responder também. Ou o Pedro. Alguém responde, por favor. Não me deixem só. Putz, confuso. Ah, eu acho que eu, porque, querendo ou não, quadrático cresce mais que um termo linear vezes um log, que cresce pouco. Exatamente, exatamente. A intuição é exatamente essa. Você concorda, Gustavo? Eu concordo. Não tem o que fazer, né? Porque você é quadrático, então quer dizer, você é um n vezes n. Ele é um n vezes log n. Então o seu n, um n empata com o outro, o log n ganha do outro n. Então, esse cara aqui vai ser melhor do que o quadrático. Tá. Gustavo já está fora. Vamos comparar essa empresa nova do GCE, o Logafin, com a empresa do... Pode ser a empresa do Eduardo aqui, que é uma O de N. Qual que seria melhor? Eduardo. A do Eduardo, né? A do Eduardo claramente é melhor. Repara, eu não sei nada sobre as constantes. Eu não sei nada sobre o N. A única coisa que eu sei é que essa é a complexidade da empresa do GCE e essa é a complexidade da empresa do Eduardo. Isso é o suficiente. Eu, eu escolho a do Eduardo. Tá? Vamos comparar com a do Pedro? Entre a empresa do GCE aqui,
a Logafin e a empresa do Pedro. Qual que a gente vai usar? A do Pedro. A do Pedro. Eu não sei nada sobre as constantes, não sei nada sobre o N, mas eu escolho a do Pedro. E aí, por fim, vamos comparar. Ah, você, na verdade, você só fundou aquela empresa porque o Ivan tinha te tirado do mercado, né? E agora você está tentando voltar de novo no mercado para tentar tirar o Ivan. E aí eu tenho que dizer, entre essa empresa do Ivan, que é a Odd 1, e a empresa do Gessé, que é essa daqui, qual que a gente escolhe? Putz, vou perder pro Ivan de novo. Perdeu de novo, cara. Já era. Você perdeu pro Ivan de novo. Porque eu vou escolher essa, não tem nem dúvida. E de novo eu vou escolher essa porque eu não sei nada sobre N, não sei nada sobre as constantes, então eu escolho só baseado na classe. E repetindo, se eu sei essas coisas, bem, se eu sei alguma coisa sobre o N, aí eu vou ter que começar a dar uma olhada nas constantes, certo? Outra coisa também, se eu estou comparando, isso aí é muito importante que a gente tenha sempre em mente. Está querendo dizer que as constantes nunca são importantes? Não. Quando que as constantes são importantes? Me responda isso, Pedro. Quando você sabe qual é o melhor método e aí você tem que decidir entre uma variação dele com outro. Não, não é assim que responde. O espírito é esse, mas está com os termos incorretos. Seria mais ou menos quando você tem informação da distância, nesse caso? Não. Não só. A distância é sempre importante a gente saber. O N é sempre bom. Quando você sabe que o N é muito pequeno, em geral, quando o N é muito pequeno, você pode ignorar a complexidade de boa. Não é isso. Eu estou querendo dizer que você ainda não sabe o N, mas em que situação, não sabendo o tamanho do N, a distância, ainda é importante eu saber as constantes. Que situação seria essa? Mandar aqui no chat quando tem a mesma complexidade. Exatamente. Complexidade. Quando tem a mesma complexidade. Se o cara chegou na mesma Eu tentei complexidade, falar ali. eu sei que você tentou falar, mas você concorda comigo que você falou Ah, tá. nada a ver, né, velho? Você foi uma bela de uma tentativa, mas assim, sabe aquela prova dissertativa que o cara pergunta qual que é a capital do Panamá e o cara fala, do Panamá eu não sei, mas eu sei a capital da Venezuela e tenta ir por aí. Mas tudo bem, valeu, foi uma boa tentativa. O fato é, a resposta correta é essa. Se você tem dois métodos na mesma complexidade, então vale a pena. Por fim, o último comentário a fazer. A gente vai fazer alguns métodos e alguns métodos a gente vai terminar, a gente vai parar de trabalhar com o método e aí você vai falar, professor, mas não dá para mudar essa variável de menor para menor igual, de menor igual para menor? Não dá para começar com n ou n-1? Não dá para começar com, sabe, algumas coisinhas assim eu vou falar, cara, isso aí não faz diferença. E não vai fazer diferença por quê? Porque isso daí não muda a complexidade do método. Então, você pode querer passar o resto da sua vida pegando um método, por exemplo, o Bubble é quadrático. Você pode passar o resto da sua vida tentando otimizar o Bubble. O resto da sua vida tentando otimizar o Bubble. Você faz o Bubble, o melhor Bubble possível. Você faz o Bubble em hardware. Você coloca o Bubble lá num dispositivozinho e você otimiza ele no último. É o melhor Bubble que existe no universo. Aí vem o Pedro com um hip feito nas coxas e ganha de você. Certo? O hip feito nas coxas, implementado em JavaScript. E ele ganha de você. Por quê? E por que o Gustavo investiu muito tempo aqui e mesmo assim foi uma péssima ideia do Gustavo? Por quê? Por causa da complexidade. Porque por causa da complexidade, você tentou otimizar e você conseguiu otimizar sem mudar a classe de complexidade. O Gessé me veio aqui com uma outra ideia, totalmente nas coxas, totalmente viajada, mas que mudou a classe de complexidade. E ele ganha de você, coloca você no chinelo. Já era. Tudo aquilo que você se esforçou ali cai por terra, certo? A complexidade sempre ganha, tá bom? Deixa eu parar a gravação.